Nesta aula, nós vamos fazer o teste de mesa do programa de validar senha. Então, eu vou entrar lá no site, onde está o nosso projeto, que é o projeto Ruby. E aqui, só passar uma explicação para vocês que eu não sabia como executar outros programas, né? Quando eu clicar aqui, apesar do senha 1 estar aparecendo aqui, quando eu clico Run, ele vai iniciar pelo método main. Então, como é que eu faço para executar o senha 1? Basta eu vir aqui no método main e colocar load, pode ser aspas simples, senha 1.rb. Ok? E aí, quando eu dou run, esse comando load ele vai carregar o conteúdo do senha 1 aqui dentro e vai começar a executar. Então, eu vou dar um run. Aqui, ó, ele já vem perguntando a senha. É justamente essa parte desse programa. Então, vou dar um stop aqui. Se eu quisesse executar o senha 2, basta trocar aqui por senha 2. Então, dependendo do código que eu coloco aqui, é aquele que vai ser executado. Então, no caso aqui, vou abrir o senha 3, nós vamos fazer o debug deste código aqui, ó, do senha 3. Vai ser trabalhoso, mas o que a gente deve observar aqui? A gente deve observar o quanto a gente vai entender sobre o funcionamento, né, do código quando a gente faz o teste de mesa. É muito diferente de você ver uma pessoa programando ou ver o programa sendo testado. Quando a gente vê o teste de mesa sendo executado, né, a gente sabe exatamente o que o programa está fazendo. E se vocês também se acostumarem a fazer o teste de mesa até que vocês se tornem aptos e rápidos em fazer esse tipo de tarefa, que é o teste de mesa, isso aqui vai desenvolver muito a lógica de vocês. Então vamos lá, começando o teste de mesa, então primeira linha, né? Deixa eu diminuir aqui o browser, senão a gente vai ter um problema de ficar sumindo esse teste de mesa. Então vamos lá. Não sei se eu consigo fechar isso aqui. Bom, depois eu vejo isso. Mas vamos lá, o principal é que o software está aqui, ó. Primeira linha, ele está criando um array com 2 elementos chamado usuários. Então ele vem aqui na memória, vai criar um array chamado usuários, né, onde o elemento 0, né, que um array sempre começa com o elemento 0, tem o conteúdo Pedro, e o elemento 1 tem o conteúdo Alice. Isso é o que essa linha faz. Terminou, ele passa para a segunda linha. A segunda linha vai criar um outro array chamado senhas, onde o elemento 0 é a senha 1, 2, 3 e o elemento 1 é a senha ABC. Terminou de processar isso, ele passa para a linha de baixo. A linha de baixo simplesmente vai estar criando uma variável chamada usuário senha OK, com o valor iniciado em false. Terminou isso, vai passar para a linha de baixo, que é o tentativas igual a 0. Então vai criar aqui uma variável chamada tentativas e vai atribuir a ela o valor 0. Feito isso, ele vai passar para a linha de baixo. Puts, entre com o usuário. Puts, a gente sabe que altera a informação da tela. Então, vai aparecer na tela, entre com o usuário. 2 pontos. Feito isso, a linha de baixo vai fazer um gets, que vai pedir, aguardar o usuário digitar uma informação.
O chomp vai tirar o enter, né, da informação que foi digitada e vai armazenar o conteúdo numa variável chamada usuário digitado. Então, vamos testar aqui com os dados corretos, ou seja, um usuário que existe e uma senha que existe. Então, vamos lá. A variável que ele vai criar aqui vai ser usuário digitado. Opa, vou ter que aumentar isso aqui. Tá, usuário digitado. E o valor que eu vou digitar, por exemplo, é Alice. Então, o que aconteceu foi que eu digitei Alice e dei um Enter. Aí a próxima linha, né, estava aqui, ele entra aqui no while. Observe esse while. Ele tem duas condições, né, sendo testadas com o operador lógico E. Então, primeira pergunta, tentativas é menor do que 3? Então, a gente vai lá no teste de memória e verifica. No teste de mesa, aliás. Tentativa está valendo 0, então aqui já deu verdadeiro. Ótimo. E vamos ver se a outra dá verdadeiro. Usuário sem OK é igual a falso. Aqui, usuário sem OK está valendo falso. Então, toda essa expressão é verdadeira. Então, no caso, ele vai entrar no while. O que significa entrar no while? Ele vai executar todos os comandos que estão entre o while e o end. Então, o primeiro comando é esse puts aqui. Ó. Então, aqui ele vai imprimir a mensagem: digite a senha. Terminou isso, ele passa para a linha de baixo. Né? Senha digitada. Gets chomp. Mesma coisa. O gets vai guardar o usuário digitar uma informação, o chomp vai tirar o enter da informação digitada e vai armazenar dentro da variável senha digitada. Então, aqui nós teremos uma outra variável chamado senha digitada. Senha digitada. Que eu vou digitar uma senha, que eu falei que vou digitar a senha correta para testar a primeira vez, então vai ser 123. Opa, 123 não, a senha da Alice é ABC. Então aqui eu digitei ABC. Próxima coisa que ele vai fazer, ele vai entrar num for. Então este for vai criar uma variável chamada índice e vai inicializá-la com 0. Então, mais uma variável aqui. Vamos abrir aqui, uma variável chamada índice, e vai inicializá-la com 0. Estou lá. A próxima linha, ele vai fazer, tem aqui ó, um if. Tudo isso aqui é o if. Ele colocou aqui em outra linha, mas aqui tudo isso aqui é um if só. Então, vamos ver o que é que ele vai dar como resultado desse if. O que ele está testando aqui? O if está testando usuário digitado é igual usuários índice. Então, vamos pegar uma informação de cada vez. Usuário digitado. A informação do usuário digitado eu tenho aqui, ó, é Alice. Então, usuário digitado é igual usuários de índice. O índice vale quanto? 0. Então, usuários de índice, usuário 0, é o Pedro. Então, no caso, usuário índice digitado, eu digitei Alice e usuário índice 0 é o Pedro. Eles são iguais? Não, são diferentes. Então, aqui já deu falso. Se já deu falso, a gente sabe que quando tem um E, operador lógico, e uma das condições já deu falso, eu já sei que o resultado é falso, eu nem preciso ver o resto. Então, o que acontece? Eu vou localizar o end desse if, que está aqui, e já vou executar a linha que está abaixo dele, ou seja, uma linha em branco que não faz nada, e aí eu encontro o end do for. Bati no end do for, o que ele faz? Ele vai aqui para cima
e vai executar aqui de novo. Aí ele pergunta, o índice já chegou a 1? Eu olho lá no teste de mesa, o índice está com 0. Então, ele não chegou a 1. Então, o que vai acontecer agora? Ele vai receber o valor 1 e eu vou testar o if novamente. Agora, o usuário digitado é igual usuários de índice. Então, o usuário digitado é Alice, aqui, ó. E usuários de índice, o índice está valendo 1, então é Alice. Aí a pergunta é, Alice é igual a Alice? No caso aqui, verdadeiro. Então, ok, essa condição já passou. Como eu estou numa condição E, eu vou agora avaliar a próxima. Ele vai perguntar, senha digitada é igual às senhas de índice? Então, a senha digitada foi ABC. Está aqui no teste de mesa. E as senhas de índice, índice está valendo 1. Então, senhas, está aqui, de índice que vale 1, a senha é ABC. Então, a comparação é ABC é igual a ABC? Verdadeiro. Então, eu tenho verdadeiro para as duas situações, para essa dos usuários e para a da senha. Deu certo. Então, se deu certo, eu vou executar os comandos que estão dentro do if. Então, eu venho aqui, vou imprimir a mensagem, putz, acesso permitido. Então, vem aqui, vai imprimir acesso permitido. Depois de fazer a impressão, ele passa aqui para baixo, vai fazer essa variável usuário senhas ok igual a verdadeiro. Então, eu vou lá no teste de mesa, localizo o usuário senhas ok, que está valendo falso, agora ele vai valer verdadeiro, mudei o valor, né, da variável. E eu encontro o comando break. O que o comando break faz? Ele faz a saída do for imediatamente. Então, onde é que é a saída do for? É depois do end do for. O for está aqui, o end dele está aqui. Então, o programa salta do break para a próxima linha após o end. Ele vem para cá. Então, o que ele faz? Ele faz a variável tentativas igual tentativas mais 1. Quanto vale tentativas? Tentativas vale 0. Então, ela vai valer, no caso, 1. Aí ele vem aqui e volta, né? Como isso aqui é o end while, ele volta aqui para testar. Tentativas é menor que 3. Tentativas está valendo 1. Então, 1 é menor que 3. Aqui deu verdadeiro. Se deu verdadeiro e eu estou com o operador end, eu vou avaliar a próxima expressão. Usuário sem ok é igual a falso? Eu vou lá no teste de mesa, quanto vale o usuário sem as ok? Está valendo verdadeiro. Lembrando que eu sempre pego a última informação que está no teste de mesa. A informação anterior ela desapareceu. Então, verdadeiro. Então, aqui a resposta vai dar o quê? Usuário senha vale verdadeiro é igual falso? Falso. Então, como eu tenho verdadeiro aqui, end falso, então no end eu só vou ter como resposta verdadeiro de uma expressão se os dois forem verdadeiros. Como aqui embaixo já deu falso, o que acontece no while? Ele não executa nada que está dentro do while. Ele vai saltar para a próxima linha após o end do while. E esse aqui é o end do while, a próxima linha é essa aqui, ó, esse if. Então, o que ele vai avaliar aqui? É um outro teste. Eu vou pegar aqui, ó, usuário senhas ok está valendo o quê? Usuário senhas ok está valendo verdadeiro. Só que aqui eu tenho uma negação. O que é o contrário de verdadeiro? O contrário de verdadeiro é falso. Então, quando eu tenho falso no if, eu não executo o que está dentro do if, eu caio fora e executo a primeira linha após o end do if, que é esse end aqui. Então, o que ele vai imprimir é fim. Aí ele vem aqui e imprime fim. Vamos testar para ver se
isso é verdade. Então aqui a gente vai testar o senha 3. Então vou lá no main, mudo aqui para senha 3, para que ele execute esse código e manda executar. Feito isso, então, ele pergunta, vamos lá, vamos acompanhar a tela aqui agora. Entre com o usuário, entre com o usuário. Eu digitei Alice, então aqui eu vou digitar Alice. Aí aqui, digite a senha, tá igualzinho. Vou digitar ABC. Vou dar um Enter, ele imprime aqui, ó, acesso permitido e fim. Tá vendo? E resultado igualzinho. Então, o teste de mesa bateu, eu tenho aqui a tela e tenho o resultado das variáveis. Por enquanto é só. Agora a gente vai fazer o teste de mesa como se eu tivesse digitado uma senha incorreta na próxima aula.